Dados divulgados pelo Mapa da Segurança Pública apontam que Alagoas ficou em 5º lugar no número de mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Isso aconteceu em 2023 com 8 casos registrados. A preocupação do movimento LGBT é que os casos sigam numa crescente, já que de janeiro até agora, 4 pessoas foram assassinadas aqui no estado. Prestem atenção na reportagem de Bruno Protásio, que conta com detalhes sobre tudo isso. Vamos ver. André Barbosa de Góes, de 48 anos, foi morto após ser esfaqueado por um adolescente de 17 anos, com quem ele mantinha um relacionamento. Este foi um dos 8 casos de homicídios de pessoas LGBTQIA+, registrados em Alagoas no ano passado. Segundo o Mapa da Segurança Pública, Alagoas em 2023 ficou no 5º lugar na posição dos estados com maiores percentuais por homicídio doloso. Foram 2,56 mortes por milhão de habitantes. A média nacional foi de 1,13. Neste ano, o estado já está na 10ª posição com 4 assassinatos. Um deles foi de uma mulher trans, conhecida como Barbie, de 65 anos, que foi estrangulada. Ali são vidas e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, seja por orientação sexual, seja por religião, seja por qualquer coisa que for. A violência ainda existe, Alagoas precisa sair desse mapa da violência. No Brasil, a quantidade de mortes de pessoas LGBTQIA+ preocupa. Em 2020, foram 237. Em 2021, saltou para 316. Em 2022, foram 273. E em 2023, 230 mortes. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, ainda muito presente na sociedade. Para o Centro de Acolhimento LGBTQIA+, de Alagoas, ainda é preciso mais respeito e políticas públicas eficazes para acabar com a violência. Então a gente luta todos os dias, não precisa só ser o dia 17 de maio. A cada hora tem um gay sendo agredido, a cada hora tem uma mulher lésbica tentando ser estrupada, a cada hora tem uma travesti sendo agredida no seu mercado de trabalho ou através dentro dos seus próprios convívio familiar, por não aceitar a orientação sexual dessas pessoas. Essas pessoas hoje são pessoas como as pessoas heteronormativas, que pagam seus impostos todos os dias, têm que contribuir com a sociedade, seja ela no espaço político, social ou econômico, são pessoas que precisam mais de respeito. A partir do momento que você respeita e acredita que é um ser humano que pode viver em social com você, em convivência, seja em qualquer espaço, você tem a liberdade de dizer assim, eu não posso aceitar, mas eu tenho que respeitar, porque ali são vidas. Perfeitamente, fechou com chave de ouro, é isso. Você pode até não concordar, não gostar, enfim, não aceitar, enfim, mas respeito. O respeito é para toda e qualquer condição. Cada um tem direito democraticamente de ser e escolher o que quer ser sem nenhuma interferência sua. Até porque você não vai mudar a concepção dessas pessoas. Então, por isso, respeito que é o mais importante, tá? E olha, ainda sobre esse assunto, eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, porque o que a gente quer saber é que são casos de violências difíceis de serem esquecidos, né, Maria? Até pela forma como a crueldade acontece quando existe, inclusive, os homicídios, né? Ou as homofobias de uma forma que covardemente acontece. Isso mesmo, Wilson. E o que chama a atenção é que muitos desses casos nem são resolvidos, ou seja, solucionados. Os autores não estão presos e essa é também uma das grandes preocupações. É por isso que a OAB, por meio aí da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, acompanha também o andamento desses processos e também dos casos. E quem vai falar aqui comigo agora é o Giovanni Souza, que faz parte da comissão, ele que é o secretário-geral. Giovanni, boa tarde, né? Como é que fica então essa situação? A OAB acompanha de perto, né, esses casos que muitas vezes acabam ficando sem a devida punição. Boa tarde. Exato, boa tarde. Então, nós sempre estamos em contato com as vítimas, quando os casos chegam para a gente, e também com as autoridades, Secretaria de Segurança Pública, o Sistema Prisional, autoridades policiais, Delegacia de Vulneráveis. Estamos sempre em contato com essas autoridades para saber por que algumas providências não são tomadas, mas o que acontece? Muitas vezes
a vítima não chega nem à autoridade policial. Apesar da OAB, assim como Defensoria Pública, advogados particulares, favoreceria esse acesso das vítimas até essas autoridades, muitas vezes a vítima ela se retrai, se reprime com medo de uma possível retaliação, justamente porque não sente o acolhimento na autoridade. A gente trouxe os dados sobre mortes, né, que foram aí no Brasil todo, 230 mortes, aqui em Alagoas o ano passado foram 8. Agora, não é só isso que preocupa, né? Os outros casos de violência, né, que não chega a ser uma vítima fatal, mas que acontece quase todos os dias. Exato, os dados são muito maiores do que esse, só que por muitas vezes não chegar às autoridades e não ser denunciado como LGBTfobia, muitas vezes não integram os dados e as estatísticas que precisam ser alimentados. O poder público precisa dessas informações para tomar conhecimento do número alarmoso de violência que está havendo em Alagoas, não só como Alagoas, mas em todo o Brasil, mas Alagoas é um dos estados que mais tem violência, justamente pela herança que a gente tem de machismo, conservadorismo, tudo aquilo que a gente já conhece, mas muitas vezes acontecem também lesão corporal, vítima fatal, mas não chega às autoridades e quando chega como uma situação genérica, como por exemplo, uma agressão comum ou um assassinato comum, mas não leva o motivo, no caso a LGBTfobia, como um dado para poder alimentar o poder público dessas informações. A gente fala muito sobre a necessidade de políticas públicas, né, voltadas para esse público, mas de nada adianta se isso ficar no papel. Exato, inclusive está havendo aqui na Assembleia Legislativa agora uma audiência pública discutindo justamente isso, a necessidade de políticas públicas. O que a população LGBT quer não são privilégios, não é querer ser melhor que ninguém, pelo contrário, nós queremos chegar no pé de igualdade com todo o resto da população. Hoje a gente faz 34 anos que a OMS retirou da lista de doenças a homossexualidade, e é um tempo muito curto, então a gente está avançando a passos curtos essa tentativa de igualdade que a gente pretende estabelecer com o restante da população. A gente fala do restante da população, é justamente essa conscientização, esse trabalho sobre respeito, né, sobre dignidade. Exato, é importante que as pessoas percebam que o respeito deve sempre prevalecer. Independente de cor, religião, identidade de gênero, sexualidade, nada disso interfere na vida privada de ninguém. Então não tem por que ninguém atacar a população LGBT. Eu defendo muito aquele pensamento, o que a sociedade não entende, ela teme, e o que teme, ela ataca. Então vamos buscar lá na fonte o entendimento. Então vamos buscar esclarecimento. O que é uma pessoa LGBT? Senta com pessoas LGBT, conversa com elas. O que é que você sente? Como é que você gostaria de ser tratado? E a partir daí a sociedade vai começar a esclarecer de que somos todos iguais, independente da vida privada, de quem gosta, de quem ama. A gente só quer viver em paz, em harmonia com todo o resto da população. Muito obrigada, então, pelas informações. É como o Giovanni falou, a gente está aqui na Assembleia Legislativa do Estado, onde acontece uma audiência pública para discutir justamente isso, né? O que fazer, né? Que caminho tomar, que alternativas, políticas públicas que realmente sejam eficazes. É com você aí no estúdio, Wilson. Muito bem, Maria, muito obrigado. Excelente a narrativa do Giovanni. Giovanni disse uma coisa interessante, quando a sociedade ataca é porque ela é ignorante, ela não sabe, né, da situação das coisas e por isso acaba atacando, porque tem medo daquela coisa que ela não entende. Excelente. Quando você tem informação e respeito, as coisas fluem com mais tranquilidade. Obrigado, viu? Aí são casos que nós estamos mostrando de pessoas que infelizmente foram vítimas da violência aí, da violência com as pessoas LGBTQIA+, e enfim, terrível isso. Respeita, cara. Cada um tem direito de ser o que quiser, tá? E você também, respeita, que é mais importante. Agora, uma coisa que o Giovanni disse que é importante que haja uma celeridade também, uma mostra de serviço dessas pessoas que fizeram essas barbaridades, que sejam presas para trazer, inclusive dizendo o seguinte, ó, se você fizer, você também vai pagar no rigor da lei. Aí sim dá o recado para quem está com pretensão de fazer. Importante também. Obrigado, Maria. Obrigado, Giovanni, também pelas informações.